Tem o link aí, vamos mandar ou abre que a gente puxa daqui mesmo. Eu acho que ele tem que esperar um pouquinho, que nem semana passada. Ah, tá, tem um delay. É. Apareceu. Tá. Achei no Facebook. Esse é o começo. Também acontece. Está ao vivo já assim. Vamos aqui. Como que compartilha isso aqui? Então, nós estamos com Ah, aqui. Fernando Hermes, a Elizabeth nos acompanhando. Já está aí, tá, que bom. Então, vou colocar aqui a Secretaria Social, Diocesão e Clero, que aí pega todo mundo envolvido. Aí tem uma legenda automática. Legal, não sei. Às vezes aparece, né? Como a gente não sabe muito lidar, é por coincidência. Assim, coincide que a gente coloca. Bom, então, bem-vindos. Eu vou continuar aqui olhando. Sempre damos um tempinho para as pessoas irem chegando. Tu está vendo no Facebook também, né? Eu estou olhando aqui no Facebook. Ah, Instagram, alguém está acompanhando? Está acompanhando por aí? Sempre vou nos dizer. Então, bem-vinda, Elizabeth. Tem Paulo e Demontes. Isso. Ah, vou tirar o volume aqui. Isso, muito bem. Então, vamos esperar um pouquinho mais, sempre tem. Agora botamos o link em alguns grupos aí. O pessoal fica às vezes esperando para o link chegar. Boa noite, passe bem. Boa noite, Elizabeth. A reverenda Helena foi hoje lá para a mãe do Gui, que está aqui, do Guilherme. Foi lá para Canoas assumir seu posto lá de reitora da paróquia. A situação está complexa, é bem complexa, né? Uma situação muito complexa. Aqui também na Ascensão, sempre é muito difícil coordenar pessoas que vêm deixar doação, pessoas que querem levar o que é separado para algum lugar, não é para outro. E pessoas que vêm pedir ajuda, independente do que aconteceu. Porque a pessoa passando fome, passando necessidade, com ou sem gente, né? Então, tem gente que ainda bem, que ainda não tem o que comer. Mesmo antes não tinha o que comer, né? Então, como que tu vai fazer? Eu disse, não vou dar agora só para quem ficou com a casa embaixo d'água. E como dar? Porque tem a pessoa organizando a coisa, você vem alguém, se organiza. Então, tudo isso é um processo muito complexo que, às vezes, tensiona as comunidades. Aí o papel do clero, principalmente, dos clérigos e clérigas, ajudar, né? Nesse ponto, a ter calma, organização e a lidar com os sossegos, porque lá a gente vai lá sempre. Né? Então, aí como que lidar com o sossego? A gente avaliando, vendo, todo mundo abrindo mão de alguma coisa, né? Está bom, não é bem como eu queria, mas então vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo, para não fazer o melhor possível. Então, veja que também tem todo esse outro aspecto. Uma situação que é nova para todo mundo. Exato, nova, terrível, né? Canoas, então, Canoas, que está Elizabeth lá, né? Foi algo, 80% da cidade. Matias Velho, então, praticamente deixou de existir como um barco, ficou embaixo da água. Né? E agora temos, então, hoje, já vou meio que apresentando, o Guilherme Gastão, você conhece, filho da nossa reverenda Helena, né? Que é engenheiro ambiental, já esteve na live anterior conosco, nós damos todo um panorama, nos mostrando as coisas. Se quiserem ver, está aí na página Diocesana Meridional no Facebook, podem ver. E agora temos alguém novo que
Guilherme vai apresentar quem é essa pessoa aqui que está conosco. Pois é, dessa vez eu quis convidar a Patrícia, que é bióloga e minha colega de trabalho já de muitos anos, para ela poder trazer mais informações para uma nova fase que a gente vai enfrentar agora, que tem muitos riscos de doenças associadas a toda a situação da enchente, e ela vai falar um pouquinho de quais cuidados a gente tem que ter, quais sintomas a gente tem que estar atento, o que a gente pode fazer para prevenir a dispersão de doenças que podem deixar mais difícil ainda a situação que a gente já está enfrentando com tanta dificuldade. E depois temos umas perguntas aí que já estão, mas você pode ainda colocar perguntas, questões aqui. Eu vou estar acompanhando no Facebook, temos a Paula lá do outro lado acompanhando no Instagram também, né? Já dando também mais boas-vindas a reverenda Thaís, Carmen Iteo, a ministra Leiga Luciane, com quem falei hoje, que falou da questão psicológica também, que já está uma preocupação. Fernando Santos, de Campo Bom, que também pega toda essa situação lá. A Luciane é de São Francisco de Paula, mas já está mandando um caminhão no sábado para Canoas. Inclusive com uma proposta bem interessante, que ele pega a roupa suja e manda de volta. Ele vai lavar lá em São Francisco de Paula e trazer limpa. Que esse é outro problema. Onde que se lava a roupa? Agora estão chegando máquinas de lavar, né, para os abrigos, né? Então é outra, e aí vai muito do que tu vai falar depois, né? A Leoci Melo, que é lá de Viamão, também, não sei como foi, se foi atingida lá onde ela mora, lugar um pouco mais baixo, acho que não, acho que tem lugares mais baixos, então a água deve estar um pouco longe. 15 pessoas aqui no Facebook, não sei se tem mais alguém para dar boas-vindas no Instagram, Paula. Temos Fernando, Libanês. Libanês, postulante. Fernando, outro Fernando, né? Fernandinho, que nós chamamos, né? Do Sevi, nosso irmão. Então, se o pessoal quiser ir deixando algumas perguntas, ali a gente vai acompanhando e responde, e a gente vai responder algumas perguntas que ficaram em aberto da última live, que não deu tempo de responder. A vela já está acesa hoje, e nós sempre começamos orando, porque como a gente diz, quando a gente começa orando, tudo mais que a gente fala é oração, né? E oração é um desejo bom, né? É desejar coisas boas e, através do desejo dessas coisas boas, não só ativar as forças divinas, mas também animar os espíritos humanos, né? Para que as pessoas se sintam animadas, fortalecidas, né? E temos esta, nós vamos usar uma letania aqui, depois nós vamos passar para vocês, amanhã de manhã vamos usar com o clero na nossa reunião, que é uma nova oração feita pela Comissão de Liturgia da nossa igreja, para tempos de calamidades. Então, vocês também já vão estar vendo isto e orando junto com toda a igreja que está orando conosco. Então, oremos. De toda morte, caos de morte, de toda tragédia que ceifa vidas e de toda calamidade imprevisível, livra-nos, bom Senhor. De tempestades, raios e tormentas, de deslizamentos, enchentes e tremores, e das forças estrondosas da natureza, livra-nos, bom Senhor. Da arrogância e falsa superioridade humana, da destruição desordenada do meio ambiente e das consequências nefastas que trouxemos para nós, livra-nos, bom Senhor. De saques, roubos e ataques, de mentes malignas e aproveitadoras, e de quem usa tragédias para o benefício próprio, livra-nos, bom Senhor. De toda falta de caridade, de corações frios que não têm compaixão, e de quem não se comove com o sofrimento alheio, livra-nos, bom Senhor. De toda dor que pensamos ser eterna, de todo sofrimento que parece não ter fim, de todo desespero que arrebata nossos corações, livra-nos, bom Senhor. Pelo mistério de tua santa encarnação, da santa natividade e por tua circuncisão, por teu batismo, teu jejum e tua tentação, livra-nos, bom Senhor. Deus de piedade, Pai e Mãe de toda a humanidade, tem misericórdia de nós. Jesus, amigo e irmão, que se compadece de quem sofre, tem misericórdia de nós.
Espírito de compaixão, fogo renovador da igreja, tem misericórdia de nós. Santa, bendita e gloriosa Trindade, um só Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque vivemos em meio à catástrofe, muitas casas já não mais existem, diversas famílias encontram-se desalojadas, tantas vidas foram severamente afetadas e já perdemos a esperança em continuar. Ouve-nos, bom Senhor. Enxuga nossas lágrimas e cura nossas feridas. Dá-nos força para seguir adiante. Ensina-nos a sermos sal e luz, ainda que em meio ao amargor e à escuridão. Ouve-nos, bom Senhor. Fortalece nossas redes de apoio. Motiva corações em socorro de quem sofre. Estende braços caridosos, dispostos a ajudar, e encoraja o teu povo fiel no serviço à humanidade. Ouve-nos, bom Senhor. Por aqui, nós vamos para a página 4. E aí, vamos para as intercessões direto. Sobre todas as pessoas que buscam proteger esta criação que nos deste, conservar e preservar os frutos da terra. Derrama a tua bênção, ó Senhor. Sobre todas as pessoas que sofrem por causa da poluição e danos à terra. Derrama a tua bênção, ó Senhor. Sobre nós, para que tenhamos corações sensíveis às necessidades de todas as tuas criaturas, derrama a tua bênção, ó Senhor. Aumenta em nós, ó Deus, o senso de irmandade com todos os seres vivos. Ajuda-nos a caminhar humildemente e a conviver saudavelmente para com a tua boa terra. Senhor, em tua misericórdia, escuta a nossa súplica. A página 5. Senhor, nós te rogamos por graça para percebermos sempre a tua mão criativa, sustentando a todos os seres vivos. Senhor, em tua misericórdia, escuta a nossa súplica. Filho de Deus, suplicamos-te que nos ouças. Filho de Deus, suplicamos-te que nos ouças. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, dá-nos a tua paz. Ó Cristo, ouve-nos. Ó Cristo, ouve-nos. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos orar juntas aí, onde você está, do jeito que sabe. O pessoal da nossa igreja, temos o Pai Nosso na versão ecumênica, com tu, mas se tu é de outra tradição religiosa, ora conosco esta oração que Cristo nos deixou para todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos trates, Senhor, conforme nossos pecados, nem nos recompenses conforme as nossas iniquidades. Oremos. Fonte de misericórdia, que não és insensível aos gemidos da constrição, nem ao suspiro das pessoas tristes. A página 6. Atende às preces que a ti oferecemos em meio às tribulações. Imploramos-te que em tua compaixão nos atenda e te oponhas a quaisquer ciladas do mal armadas contra nós, dissipando-as por completo, até que, em liberdade de qualquer perseguição, te rendamos contínuas graças em tua Santa Igreja, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Senhor, ajuda-nos, livra-nos por amor de teu nome.
Socorre, ó Senhor, teu povo fiel, que pranteia neste momento em meio a calamidades e catástrofes. Cerca-nos de teus anjos e envia pessoas amigas, como estás enviando agora, que possam confortar-nos neste momento de dor, agindo como mãos e braços teus, no amparo a toda a gente. É o que te pedimos, por Jesus Cristo. Amém. E para encerrar a oração conclusiva aqui na página 7, oremos. Suplicamos-te, generoso Deus, que esteja conosco em meio à adversidade, que afague nossos corações em meio à dor, e que nos dê coragem em meio à desolação. Permite-nos. Amém. Então deixamos agora a palavra aqui com nossa convidada para irmos em frente. Boa live para todos nós. Obrigado. Então, na última live eu trouxe um pouco do quadro geral da situação. A gente estava fazendo um alerta de que a gente ainda estava num período que ia ter um outro pico de cheia, que infelizmente acabou se confirmando devido a mais chuvas que vieram. E a gente teve de novo, né, a subida do nível do Guaíba aqui em Porto Alegre. O pessoal da parte do sul do estado também está passando por uma situação muito complicada com as cheias das lagoas, do canal São Gonçalo, em Pelotas, na região do Rio Grande também. Mas a tendência, pelo menos agora, é de que a gente tenha, então, um lento, mas contínuo diminuição do nível do Guaíba. A gente já começa a ter algumas operações de limpeza de algumas ruas, de algumas áreas que foram afetadas aqui em Porto Alegre, assim como já havia começado na parte norte e centro-oeste, leste aqui do Rio Grande do Sul, né, parte que teve aquelas cheias mais rápidas e mais violentas, mas que já passaram, o pessoal já estava nesse trabalho. E então, para essa fase, a gente fez contato com a Patrícia, que nos atendeu, e ela também está trabalhando como voluntária aqui no centro de recepção de animais, tem tido um dia a dia bem corrido nesses últimos dias, assim como muita gente das paróquias tem sido solidária, estendido a mão, trabalhando como voluntário em várias frentes que surgiram, né, novas demandas que surgiram devido a essa situação que a gente está enfrentando. Mas a gente acha valioso, além de responder as perguntas que ficaram abertas da live passada, também nos precavermos quanto a novas ameaças que vêm dessa enchente, principalmente algumas doenças contagiosas, porque essa água que a gente que invadiu as nossas cidades, as nossas casas, os nossos templos, algumas igrejas, inclusive, que foram afetadas. Agora, quando a gente foi fazer o processo de limpeza, quando a gente teve contato com essa água, infelizmente ela está misturada ao esgoto. Nosso sistema de saneamento, que já não é completo, foi totalmente abalado, misturado durante esse evento. E isso nos deixa ainda mais vulneráveis a uma série de doenças. É sobre isso que a Patrícia vai falar mais adiante, com mais detalhes, com mais riqueza de conhecimento dessa área, que ela já trabalha há mais tempo. Então, Paty, acho que podia contar um pouquinho de como tem sido a tua experiência ali no trabalho voluntário com os doguinhos, com as pessoas que estão ligadas, e aí depois já começar nesse assunto, e aí no final a gente retoma as perguntas, e vai também respondendo novas perguntas que o pessoal for trazendo aqui no chat, no Facebook, que a Paula também vai nos alimentando ali com as dúvidas que surgirem. Ele está pedindo Guilherme para falar mais alto, mas eu já empurrei o microfone um pouquinho para lá. Tá. Acho que vai pegar bem a Patrícia. Certo. Então tá, boa noite. Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou bióloga e trabalho juntamente com o Guilherme. E hoje, então, né, estamos vivendo um momento atípico, né, um fenômeno atípico no Rio Grande do Sul. E também com o aumento dessas águas, né, e é possível notar também uma exaltação na mídia e principalmente na preocupação social, né. Então, além da solidariedade, que é muito importante, né, é também possível tomar alguns cuidados, né, para precaver de doenças que, infelizmente, pode vir, né, à tona após a enchente por um determinado tempo, né, que vem por aí. Principalmente essas pessoas que estão na linha de ponta, né, na linha de frente, com os resgates, principalmente de pessoas e também de animais,
E sobre minha experiência com o voluntariado, eu comecei, hoje é dia 16, então eu comecei há 15 dias, né, com o voluntariado, que inicialmente começou com os resgates, então eu fui para Canoas, né, auxiliar nos resgates das pessoas de lá, principalmente com animais, né, porque como eu sou bióloga e eu ainda eu tive muita experiência com... Estou falando muito baixo? Tá, tô falando muito baixo? Vamos ver Pode agora. falar um pouquinho mais alto. Mas a câmera vai pegar bem, Tá. tá bem na frente. Tá pegando? Agora sim. Certo. Então, como eu tive experiência com animais, acabei então me prontificando, né, a ser voluntária e auxiliar nos resgates, principalmente de cães, né. Mas também fiquei na linha de frente na produção de marmitas e lanches, né, para as pessoas que estão abrigadas em diversos pontos da capital. O que é muito importante, né, porque essas pessoas, além de perderem tudo, ela tem todos o auxílio também psicológico, né, porque foram abalados, não somente adultos, mas também crianças que estão vendo os seus pais em sofrimento, né, nesse momento tão delicado. Então, nós, que no meu caso não perdi nada, mas eu acho que mesmo estando seguros, a gente acaba perdendo algo, né, por às vezes até mesmo se sentir impotente de tentar ajudar as pessoas e não saber muito bem como fazer, por ser uma questão atípica, né, nesse momento. Beleza. Fala um pouquinho quais as principais doenças que a gente tem que ter cuidado e quais as medidas agora quando a gente tiver a baixa das áreas, por exemplo, quando for fazer a limpeza dos locais, quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais os sintomas que a gente tem que estar atentos para enfrentar essa segunda fase. Primeiro, tá, Guilherme, eu gostaria de fazer então um link do contexto, tá, das enchentes que estão acontecendo atualmente no estado e as possíveis doenças, né, oportunistas nesse caso. E o porquê que estão acontecendo isso, tá? As inundações, então, elas trazem, como tu tinha bem descrito anteriormente, as águas contaminadas por diversos micro-organismos, né, através do extravaso de bueiros, né, e esgoto, que também se misturam com a enxurrada e com a lama, né, que veio, então, de diversos canais aquíferos e também do próprio Lago Guaíba, né, que é o que banha toda a nossa capital. E que fazendo que, né, com qualquer pessoa tenha uma exposição maior a essas doenças, né. Então é importante salientar que existem vários tipos, né, de transmissão, não somente em contato com a água, né. É importante salientar isso, que nos próprios abrigos também, até no manuseio de animais, é também possível fazer a contaminação, né, contrair algum tipo de doença. Então temos que estar atentos, né, também aos sintomas, mas também aos cuidados que a gente tem, né, ao manejar e também entrar em contato com outras pessoas, até mesmo roupas, né, que chegam de outros locais, então a gente também tem que ter esse cuidado. Então, a partir de lesões, né, de mucosas também, quando uma pessoa passa por longos períodos dentro da água contaminada. Também existe a disseminação, né, e transmissão de pessoa por pessoa através de alguns vírus, principalmente a gripe, né, que começou também agora, teve uma mudança climática muito brusca, né. Então, semana passada estávamos com 28 graus, até quase 30 graus, e agora estamos com cerca de 10 graus. Então, também o nosso corpo ele sofre com essas mudanças climáticas, né, e mudanças de temperatura. Então, né, também temos que cuidar a transmissão também de animal para pessoa e também de objeto, né, para pessoas e animais. Certo? Se a gente for pensar, né, teve uma grande mudança de ambiente das pessoas que estavam lá nas suas casas. A gente teve que aglomerar todas essas pessoas em abrigos. Exatamente. Então, a transmissão de gripe, da própria Covid, outras doenças, elas acabam ficando muito mais fáceis de ser transmitidas. E aí valem até alguns daqueles Cuidados básicos, cuidados né? básicos, inclusive da época da pandemia, né? Quando for separar a roupa de doação, é melhor usar máscara, usar luva, para evitar o contato com aquele monte de roupa que vai passar na mão, a gente não sabe exatamente qual foi a origem.
nos abrigos também, né? A gente está agora numa situação de frio, então normalmente o pessoal vai diminuir a ventilação dos lugares. Quando for possível, lembrar de abrir as portas e janelas durante o dia para melhorar a ventilação dos locais, para ajudar a melhorar a qualidade do ar e evitar essa transmissão de doenças. A gente não agravar uma situação que já é delicada, já é difícil. Então eu trouxe algumas doenças, né, que elas estão bem exaltadas na mídia e que também é a preocupação maior nesse momento, né? Então eu trouxe principalmente a leptospirose, que ela é muito falada, tá? Então, lembrando que a leptospirose ela é uma bactéria, tá? Que ela é encontrada principalmente em urina de animais. Nesse caso, em principal, animais selvagens e ratos, né? Os roedores, eles entram como topo dessa lista de transmissão. E os sintomas, eles basicamente é febre alta, né? Ele é uma doença febril, dores musculares, principalmente nas panturrilhas, que são regiões dobras, né? Falta de apetite, enjoo, vômitos, dor de cabeça e também, que é um ponto muito crucial, que é as vermelhidões durante os locais de dobras, mas também na região mais quentes, mais periféricas do corpo. Lembrando, gente, que a leptospirose, tá? Por mais que esteja em alta, tá? Não somente a leptospirose, mas todas as outras doenças que eu vou citar agora, são doenças que são transmitidas ao longo de todos os anos, tá? Estamos tendo um cuidado maior agora, mas não podemos deixar de tomar esses cuidados para o restante das nossas vidas, certo? Então, os cuidados com a leptospirose principalmente é manter, né, todos os locais que vão ser expostos a águas de uma maneira de precaução. Então, sempre usar roupas emborrachadas que não tenham contato direto com a água e muito menos com esses animais. Então, pessoas que estão fazendo principalmente voluntariado em abrigos de animais, cuidem, né? Mesmo que não seja contato direto com a água, os animais eles também passam, né, esse tipo de bactéria. Gatos também, cachorros também, né? Certo que com a transmissão muito menor, mas ainda assim existe, né, o cuidado com eles. Patrícia, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que o Fernando trouxe aqui no chat, que tem a ver com esse assunto. Nesse momento seria bom evitar de beijar os pets para evitar a transmissão de doenças? Com certeza. Com certeza, porque, como eu estou falando, a leptospirose, ela é um tipo de doença, tá? E já que estamos nessa pergunta, é também importante salientar, Guilherme, que está tendo um outro tipo de doença que está se propagando mais em alta, né, devido às enchentes, e não pela enchente em si, mas pelo manejo incorreto desses animais, é a sarna, né? Então, realmente é importante a gente ter esse cuidado com os nossos pets, né? Principalmente com as pessoas que estão dentro dos abrigos cuidando deles, né? Agora, na parte, né, de água, voltando um pouquinho sobre as transmissões de doença, né, a gente também tem uma preocupação muito grande com dois assuntos que, vamos dizer assim, ainda não saíram de moda, né, que estavam ainda em alta antes mesmo da enchente, que é a dengue, que com o aumento, né, das águas e muito acúmulo de água parada também é um local propício para a proliferação, né, principalmente a colocação de ovos do mosquito fêmea, né, e também aumentando a proliferação e o ciclo de vida dos mesmos, né. Então, lembrando que as pessoas desalojadas, elas estão em abrigo, esses abrigos, eles são fechados, então os mosquitos, né, ao picar uma pessoa contaminada e picar outra pessoa, né, que não esteja contaminada, a disseminação pode ser elevada. Então, importante também, né, eu sei que existem vários tipos de doações, mas a doação de repelente para os abrigos, né, é importante, é essencial. Então, quem conseguir
também levar esses mantimentos para essas pessoas é importante. A gente pensa somente em comida, não que não seja importante, sim, é muito importante a água e também a alimentação, mas também existem diversas doenças que podem ser precavidas, né, com soluções simples, que é fazer esses tipos de cuidado, de utilização de máscaras, de luvas principalmente, utilização de repelente, né, e até mesmo as campanhas de vacinas, né. Entrando já nesse contexto, a gente tem diversas doenças virais, né? Então a hepatite A, ela é um vírus, e por mais que a contaminação maior seja devido à água e alimentos, né, contaminados, também pode ser, né, trocada de pessoas por pessoas através das salivas, né? Então é sempre bom utilizar em alojamento as máscaras, né? Também evita gripes, principalmente a Covid, né, que a Covid, por mais que tenha se mantido em baixa, ela não está erradicada, né? É importante lembrar. E também é importante lembrar que estamos entrando numa frente fria, então isso possibilita também um aumento, né, das pessoas ficarem gripadas e existir o aumento da Covid, né? Uhum. A gente já, antes de ser atingido pelas enchentes, a gente já estava sofrendo com uma onda de dengue que normalmente não chegava em regiões tão ao sul como aqui no Rio Grande do Sul, e nesse ano chegou. Inclusive, era um dos alertas que os cientistas faziam, é que com as mudanças climáticas, doenças das regiões tropicais iam começar a se expandir e chegar, inclusive, nas regiões mais ao sul, como é o caso do nosso estado aqui. E a gente teve a enchente, com a enchente a gente teve problema de abastecimento de água, com o problema de abastecimento de água, muita gente teve que reservar água, e aí isso acaba também indiretamente sendo mais um foco de reprodução do mosquito da dengue. Então a gente tem que redobrar alguns cuidados que a gente já estava tendo, né, em função das novas dificuldades que a gente está enfrentando nesse momento. Só fazendo esse adendo, quer continuar, Paty? Vai em frente. Na verdade, né, sobre as principais que já foram faladas, sim, eu trouxe 6, e então, não tão importante, mas é bom sempre lembrar, né, a transmissão do tétano, que também é outra doença que estão comentando bastante. Então, tétano, né, o tétano, para quem desconhece, ela é uma bactéria, tá, que na liberação da neurotoxina, ela libera então a produção dessas bactérias que, em contato com o nosso corpo, né, ela se torna um micro-organismo oportunista, um parasita oportunista, e vem sim desencadear uma doença que pode ser levado à morte, certo? Lembrando que o tétano, ele pode ser encontrado, essa bactéria pode ser encontrada em todos os locais, tá? Principalmente na lama. Lembrando que com o aumento das águas veio muita lama, né, para dentro das cidades, que adentrou casas principalmente. Então é sempre bom manter o local arejado e também limpo, certo? Lembrando que as limpezas, elas podem ser feitas com álcool. O álcool, ele elimina bastante micro-organismos, principalmente o vírus e bactérias, tá? Então é sempre bom manter a pele limpa, principalmente, ao entrar em contato com esse tipo de material, usa álcool em gel, né? Sempre bom lembrar que o álcool em gel, ele é bom tanto para a superfície, tanto para a pele, tanto para qualquer tipo de limpeza também. Então, o tétano, tá? Retomando, o tétano, ele acaba, então, entrando em contato com a pele, e os principais sintomas, né, que é o que chama mais atenção, é os olhos amarelados, né? Então, qualquer tipo de sintoma, principalmente febre alta, calafrios, dores nas juntas musculares, né, dores no corpo, é importante sim, né, entrar em contato com os médicos antes mesmo de pensar em tomar qualquer tipo de medicamento, tá? Não sei se tu quer ler as perguntas, daí a gente já pode linkar essa pergunta que fizeram sobre tratamento médico com os adendos, né, sobre principalmente a profilaxia, que as pessoas estão dizendo bastante sobre o que usar e o que não usar. Então
poder esclarecermos isso. Então, das perguntas que a gente recebeu, uma era qual o risco de disseminação de doenças, que a Patrícia acabou de falar, as principais, né, aquelas que a gente tem que ter mais cuidado. Acho que é importante a gente reforçar que na hora de fazer as limpezas ou ter contato, às vezes um equipamento fácil de usar, como uma luva ou uma bota, vai evitar que a gente tenha contato direto com a lama, contato direto com a água, e isso já previne a contaminação com várias doenças, como o tétano, como a leptospirose. Se a gente não tiver esse contato direto, já reduz muito a probabilidade de se adquirir alguma doença. Se não tiver como evitar de ter contato, a gente tem que lembrar os principais pontos por onde entram essas doenças oportunistas são quando a gente tem algum ferimento, algum corte, ou quando tem contato com a boca, com os órgãos, uma mucosa. Então, se a gente proteger essas partes na hora que tiver que trabalhar, na hora que a gente tiver que fazer as limpezas, a gente já vai diminuir o risco de adquirir alguma dessas doenças. Então, manter isso sempre em mente. E uma pergunta que fizeram aqui que eu vou trazer para a Patrícia nos responder. Todos que entraram em contato com a água necessariamente precisam buscar tratamento médico ou unidade de saúde para um tratamento preventivo? Então, Guilherme, o indicado, tá, é procurar assistência médica ao sentir e detectar os primeiros sintomas, tá? Lembrando também que, como estamos nesse momento delicado, alguns hospitais eles não estão funcionando e alguns outros estão sobrecarregados. Então, é importante a gente chegar, né, nesses hospitais, nesses atendimentos de saúde, quando realmente existir a necessidade, tá? Então, detectando sim os primeiros sintomas, né, das doenças, é importante sim a ida ao profissional médico. Mas o simples contato não quer dizer, né? Então Não, precisa simples procurar um médico se tiver contato contato com a água. não necessariamente, Evite, tá? mas não é algo que vai te Exatamente. obrigatoriamente A não ser que, né, você sinta que está com sintomas típicos de tais doenças. Daí sim, tá? Outra coisa importante também é salientar sobre os usos de medicamentos, certo? Que não devem ser utilizados sem as prescrições médicas, certo? Lembrando também que é importante o medicamento? Sim, é importante, mas com orientação médica, porque vai que essa pessoa seja, né, de alguma forma alérgica a tal medicamento. E lembrando que os abrigos eles não são especializados para atendimento médico, né? Então, vamos deixar os profissionais da saúde lidar com esse tipo de atendimento, certo? Sobre a necessidade, tá, da vacinação. Então, Porto Alegre, tá, está sim com rede de apoio, né, de saúde para vacinação de gripe e tétano, né? Então, é legal se informar sobre isso, principalmente nas redes sociais da própria prefeitura, e se imunizar, né, para esses tipos de doença, para não existir um agravante. A importância desses profissionais, e eles estão realmente atendendo, então quem puder ir, né, nessas assistências médicas seria muito interessante. E além de precaver a sua própria vida, também tu tá, né, diminuindo a transmissão e fazendo com que as outras vidas também sejam cuidadas. Uma outra pergunta que a gente recebeu e que também tem a ver com esse assunto é sobre a água da torneira nas casas. Aqui em Porto Alegre a gente teve a distribuição de água afetada em várias das nossas estações de tratamento de água, então vários bairros ficaram sem água por um período e essa água está retornando gradualmente. E uma dúvida da pessoa que nos mandou aqui essa pergunta é se a água da torneira agora é segura para o consumo, se é preciso ferver, como é que a gente faz com a água que está voltando da torneira agora? Eu posso responder essa então? Trazer o... Pode puxar. Tá. Tentar falar bem Peraí, pertinho. Então, aqui em Porto Alegre, Marcelo, é um método que é utilizado em todas as nossas cidades aqui no Brasil. A gente recebe água potável na torneira, né? E desde que seja feita a manutenção normal das caixas d'água, que é a responsabilidade de cada condomínio, de cada casa, que recomenda a limpeza da caixa d'água a cada 6 meses ou ano, essa água é própria para o consumo. Pode acontecer que agora, quando teve falha na distribuição de água e ela vai retomar, venha uma água com um pouco mais de cor ou com alguma
um pouco mais de turbidez na água nesse primeiro momento, mas é só deixar escorrer essa primeira água, e depois, quando ela continuar com o fluxo normal, a água vai estar boa e própria para o consumo. E que bom, né? Porque esse era um temor que a gente tinha aqui, de ficar com um desabastecimento de água. A gente precisou de doações de água mineral de outros estados, inclusive. Algumas fábricas aqui do Rio Grande do Sul mudaram a produção de cerveja, de refrigerante e passaram a embalar a água mineral. No supermercado Zafra, eles estavam distribuindo a água até de uma dessas empresas que fez essa modificação da produção para a gente atender. Então, teve uma dificuldade no abastecimento, está sendo restaurada a condição normal. A gente não precisa ficar com medo de tomar água da torneira, é só ficar atento para essa primeira leva da água, que pode vir com uma cor um pouco diferente, mas depois normaliza a distribuição, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. E depois, eu não sei se tem mais alguma questão de saúde que tu queira trazer, quanto a essas questões que a gente vem trabalhando aqui, porque daí a gente vai passar para um outro aspecto e responder as e previsão para os próximos dias. Eu acredito que as Pode falar, Daniel. Eu acredito que as dúvidas eu tenho sido sanadas, né? Eu consegui fazer um breve resumo sobre as doenças em potencial, né, devido às enchentes. Mas caso vocês tenham mais alguma dúvida, podem mandar, não tem problema. Ou se vocês não querem enviar por agora, vocês podem entrar em contato conosco. A gente, né, responde via e-mail ou até mesmo em algum outro tipo de rede social. Mas, da minha parte, eu agradeço o convite e eu passo a palavra para ti. Tá bom. Muito obrigado, Patrícia, pelo teu tempo e tua atenção aqui. Acho que foi muito válido as informações que tu trouxe, a deixar eles mais fortes e mais destrutivos. E quais são os caminhos, ou quais são os motivos que relacionam o aquecimento global com a enchente que a gente enfrentou aqui em Porto Alegre? Esse excesso de chuva ele foi causado pelo encontro de uma massa fria que vem do sul com uma onda de calor que estava em toda a região central do Brasil, pegando aqui desde Santa Catarina até o norte e nordeste do país. Uma onda de calor muito forte, que quebrou recordes de ondas de calor, que várias cidades quebraram recordes de calor para essa época do ano. E aí, esse contato do ar frio com o ar quente provoca chuva excessiva. E quanto mais tempo ficar em contato essas massas, mais chuva a gente vai ter. E foi o que aconteceu, que a gente teve chuva excessiva por vários dias. E essa barreira de calor era tão forte que a frente fria não vencia e ela continuou batendo aqui e continuou chovendo no Rio Grande do Sul. E a gente teve essa chuva desse tamanho, né, que foi tão gigante, que superou inclusive a de 1941. Então esses são fatores que estão intimamente ligados com as mudanças climáticas. A gente teve recorde em 2023 de temperatura média dos oceanos. E esse recorde foi quebrado de novo em 2024. Então a gente teve a média da temperatura dos oceanos mais alta. Isso provoca mais umidade. Isso provoca o El Niño ter um efeito mais forte, porque o El Niño é justamente o aquecimento anormal da superfície do Pacífico nesse período. Então esses fatores aumentados pelo aquecimento global pelas mudanças climáticas, fazem com que a gente tenha esses eventos mais fortes. Então, o que está acontecendo são os ciclos naturais reforçados pelos impactos do homem, pelas mudanças climáticas. E a gente está vendo agora na pele aqui os efeitos dessas mudanças. Então, essa era uma das perguntas. E uma outra pergunta que a gente recebeu também nas redes sociais foi sobre os prédios históricos aqui de Porto Alegre, se eles têm risco para suas estruturas por ter ficado imersos na água da enchente. A gente viu ali na Praça da Alfândega, tem vários museus, eles foram atingidos, inclusive a parte subterrânea deles ficou completamente alagada. Geralmente só estão nos arquivos com a coisa que não está exposta. Então deve ter um prejuízo bem grande. Então, eles foram afetados, a gente ainda nem deve ter noção de tudo que se perdeu ali, ainda vai ser, quando baixarem as águas, vamos poder ter esse acesso e ter noção do prejuízo. Mas aqui em Porto Alegre, pelo tipo de cheia que a gente tem, é uma cheia gradual e sem correnteza. E até porque a gente tem um sistema de contenção que não funcionou como deveria funcionar, mas que evita que a gente tenha, por exemplo, o tipo de enchente destrutivo como foi em Eldorado, onde além de enchente, a correnteza.
deixava os resgates muito mais difíceis e dramáticos. Então lá pode ser, e aí vai ter que ser avaliado por caso a caso, né? E aí isso é feito com engenheiro civil, que vai lá e analisa a estrutura para ver se sofreu dano, se aqueles imóveis vão poder ser utilizados ou se eles vão precisar ser demolidos. E aqui, nos prédios históricos de Porto Alegre, provavelmente as estruturas não foram abaladas, eles vão se manter, assim como o próprio mercado público enfrentou a enchente de 1941 e resistiu até os anos, passou já por incêndio, já passou por uma longa história, tem o nosso mercado público aqui, mas esses prédios eles vão resistir, vão passar por necessidade de avaliar os danos, reformas e tal, mas a estrutura normalmente ela se sustenta e enfrenta esse tipo de problema. Tem uma pergunta, eu estava lá tentando arrumar o som e a conexão, que deu esses dois problemas. Mas, assim, agora, aqui a próxima live será semana que vem. Se continuar baixando, realmente, como a nossa bióloga dizia, vai começar a limpeza. E temos um produto chamado água sanitária. Qual é a importância e o risco e como deve ser usado esse produto? Porque acho que o produto todo de limpeza é o principal. Sim. Né? Que vai ser usar primeiro a água mesmo, Sim. mas depois vem entrar a água sanitária. Né? E a vez até a água sanitária pode ser usada até para desinfetar água mesmo. Exato. Então, acho que o uso da água sanitária seria e encerrando essa live, bom, devemos ir comprando, juntando água sanitária e como usar a água sanitária. A aposta para a água sanitária realmente ela é muito boa, ela é muito válida, mas também lembrando que ele é um produto corrosivo, né? Então, por mais que ela seja muito importante para a limpeza, principalmente, né, ele é um antibacteriano, ele auxilia na remoção, né, de impurezas, mas também lembrando que ele é um material, assim como qualquer outro de limpeza, que deve ter alguns cuidados, né, principalmente para pessoas mais sensíveis de pele, né? Então, é importante, né, a utilização de luvas, né, de sapato de borracha, né, porque em contato com a água, em contato com o sapato, fica úmido. E a própria respiração. E a própria respiração. Então, o importante, né, é ter equipamentos de limpeza, né, para fazer, então, toda essa parte de manutenção, de limpeza e recuperação dessas áreas. Então, temos que pedir também que nas doações comecem a doar esses equipamentos? Com certeza. Porque todo mundo se preocupa em doar água sanitária, mas Exato. máscara, Exatamente. Bota, luva, ninguém está se preocupando. Exatamente. Como eu tinha falado antes, né, além de precaver as doenças também, né, existe toda essa parte de que tu pode inalar algum tipo de produto químico, tu pode passar mal, né, pode até haver desmaios, principalmente, né, devido à inalação de alguns produtos. Então, sim, é importante, né, a doação agora de produtos de higiene, né, principalmente de óculos também de proteção, né, porque lembrando que os olhos ele também é uma janela para contrair alguns tipos de doenças, principalmente, né, oriundos de vírus. E também, né, luvas é muito importante, sempre cuidar muito bem da pele para não haver arranhões para quem trabalha em abrigos, para cuidar quem faz a unha. Eu sou um que estou sempre arranhado, porque tenho 2 gatas em casa. E eu brinco com as gatas, estou sempre com algum arranhão em algum lugar. Isso já é uma porta de... Então tem que usar luva sempre. Sempre usar luva, né? Usar máscara também, usar óculos, quem puder também usar touca, né? Porque como a gente está lidando, principalmente mulher, né? Tem cabelos longos, então é sempre importante manter esse tipo de cuidado, né? Usar sempre botinas de borracha para fazer com que exista um bloqueio, né? De entrada da água, principalmente, né? Nos pés. Porque os pés eles ficam mais sensíveis também, né? Eles abrem, tem rachaduras. Nós estamos recebendo, tem vários Pix aí por aí. Uhum. Então, tem a Paula que está aqui nos ajudando também, né, na live, que administra diretamente esse fundo, passa por ela. De repente, nós vamos ter que guardar, Paula, algum fundo, porque é muito difícil a pessoa ter botas de borracha para doar. Com certeza. Ou óculos de proteção para doar. Sim. Ou luvas para doar. Então, até uma recomendação, quem está recebendo Pix, dinheiro, então que priorize também a compra desse tipo de equipamento, que é mais difícil de conseguir como doação. Até porque a gente está vivendo esse momento, né, que estamos, todo mundo tem uma grande porcentagem da população desabrigada, mas também a gente tem que evitar as doenças, né, para não sobrecarregar, principalmente, né, todos os
sistema de o saúde. sistema de saúde. Muito obrigada. Aqui a Luciane lá de São Francisco, de Paula, está dizendo, mas tem que se deter as marcas de água sanitária, porque tem algumas que não têm efeito que se espera. Eu acho que é importante a gente usar a água sanitária com a diluição correta também, porque a gente faz o produto render mais e garante o funcionamento dele. E é importante não misturar a água sanitária com outros produtos químicos, porque daí às vezes podem existir, né? Reações. combinações que causam reações perigosas. Geralmente a água sanitária que a gente tem está lá, O uso acho e a que diluição é recomendada. 20% de hipoclorito e tal, é mais ou menos isso que mantém. Olha lá, em princípio nos mercados, as águas sanitárias, para não criar também um pânico agora, Sim, ela, com certeza. a água sanitária tem aquilo que diz lá no rótulo que tem. Perigo comprar água sanitária, por exemplo, numa Kombi, que passa na rua, essas que são feitas caseiras. Sim. Estas sim podem ter algum perigo. Geralmente no mercado há um controle que aquela água sanitária É tem. importante, né, comprar de marcas, né, que Tem tenham controle. tem todo tipo de controle, né? Lembrando também que, por mais que estamos nessa época mais sensível, fazer a contribuição com marcas do próprio Rio Grande do Sul, né? Sim, isso Marcas gaúchas. Então é uma nós que estamos aqui, não, compramos aqui, né? Exatamente. Então é um adendo também muito importante de salientar, né? Então muitas empresas também perderam tudo. Então é importante a gente investir naquilo que é nosso, Isso. né? Então eu acho que é uma corrente do bem agora que a gente tem que estender a mão e se reerguer, né? Isso vai ter que acontecer, né? Vai ter que acontecer. Então, agora, há dois aspectos, já vamos encerrar, estamos no caminho de encerramento da live de hoje, agradecendo a Patrícia então pela sua participação. Tá? E isso, primeiro, nós como pessoa cristã, né, que temos a perspectiva da fé, digamos assim, o que não nos torna superiores a ninguém, nem melhores do que ninguém, né? Mas que temos que aproveitar isso que temos. A fé é uma ferramenta que a gente tem. Então, acho que a fé é isso, é acreditar aquilo que dizia Jesus, que cada dia tem suas próprias preocupações, dizia Jesus. Né? Então, dia a dia, e fazendo o que tem que ser feito. Se formos fazer assim, tudo será o melhor possível. Agora, se a gente ficar querendo projetar muito o futuro, isso vai ficar para o técnico, para a ciência. Você sempre tem que prevenir. Nós, é importante fazer nesse dia o máximo que foi possível. Com certeza. E estar atenta ao que está acontecendo na volta para não fazer algo que prejudique em vez de ajudar. Né? Então, isso que estamos tentando falar aqui. E nós que estamos recebendo aqui doações, também canalizar as doações para aquilo que é mais importante. Né? Então, estamos mudando a atenção, gente. Estamos começando a mudar de eixo. Ainda não, ainda tem muita gente obrigada, ainda precisa marmitas, ainda precisa coisas de primeira necessidade, mas já estamos começando a mudar de eixo e daqui a pouco vamos começar essas outras coisas que a Patrícia nos falou hoje, que até agora não estamos dando tanta importância. E aí, de repente, a gente vai querer limpar de chinelo, sem luva, sem máscara, sem o produto adequado. E isto pode trazer outros problemas. E a ânsia da pessoa de limpar vai ser muito grande para poder voltar a morar nas suas casas. Mas depois seguiremos falando, né? Na próxima quinta-feira, né? Ainda teremos outra. A Patrícia está sempre convidada também, se tem alguma novidade. O Gui que está nos assessorando na questão técnica, trazendo essas palavras de gente que sabe das questões da ciência, que são muito importantes, a gente expressa a ciência, a fé. Nunca deveria ter sido contra a ciência, foi contra a ciência, mas nunca deveria ter sido, né? Porque a ciência é um dom de Deus, é o nosso cérebro, a nossa mente trabalhando e aprendendo a nossa realidade, né? E nos ajudando a que nossa fé, que é outra ferramenta, seja mais útil e haja da maneira mais correta, né? Então a ciência e a fé nunca podem estar uma contra as outras, ao contrário, colaborando. E esta situação está mostrando isso claramente, como a questão da vacina, quando foi a Covid e assim por diante. Sempre colaborando junto. Muito obrigado, Deus te abençoe, a ti e a tua família, abençoe o teu trabalho como voluntária também. Agradeço de novo a Guilherme, que está conosco, a Paula, que está lá, nos esforçando. Desculpem a questão da conexão e do som. Vamos ver na próxima tentar melhorar também isso. E que Deus em Cristo, que é nosso Pai materno, o Filho, palavra encarnada,
O Espírito Santo Divino Ruach que habita em nossos corpos e nos dá força contra todas as adversidades. Esteja com todos e todas vocês, nesta noite e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Encerramos?